de criar da sua conta e configurar as informações básicas, vamos entender como funciona o dashboard, né? O quadro do gerenciador de anúncios, para que você consiga se localizar ao longo das próximas aulas, para que você tenha uma facilidade maior também. E novamente a gente vem aqui para a tela do meu computador conferir. Bem, e agora nós analisaremos o dashboard da área de anúncios. O dashboard nada mais é do que a mesa de operação, né? O quadro de operação. Como você vai se virar mexendo aqui e como funciona essa área. Bem, antes de tudo, é necessário que você entenda a primeira peculiaridade. A área de anúncios, você pode escolher sempre aqui qual é a conta de anúncios com a qual, da qual você quer ver os resultados. Então, essa é a primeira peculiaridade da área de anúncios. Alterando aqui a conta, você vai ver um outro dashboard, um outro quadro da outra conta. Sempre que você quiser acessar o gerenciador de anúncios, você vai clicar aqui nesse menu e clicar na opção gerenciador de anúncios. Aqui na parte superior, a gente sempre pode fazer o filtro do período que você quer analisar. Bem como você também pode criar comparações entre datas e períodos aqui, ó, tá vendo? Você pode comparar um período tal com um período Y e aqui você pode atualizar o período que você quer analisar. Nessa primeira parte aqui é onde você cria um anúncio. Se você clicar na opção criar, você vai diretamente para o processo de criação. Eu vou voltar, eu não quero criar um anúncio agora, eu quero te mostrar o caminho. Ao selecionar alguma campanha aqui, ó, você consegue dar algumas ordens para ela, por exemplo, duplicar, editar, mais. E por que eu falo selecionar alguma campanha? Ó, quando eu clico aqui, ó, aparece selecionado aqui, tá vendo? Lembra do guarda-chuvinha que eu falei? As campanhas ficam acima do conjunto de anúncios e o conjunto de anúncios fica acima dos anúncios. Então, hierarquicamente, essa está superior a essa. Então, quando eu duplico uma campanha, eu duplico um conjunto de anúncios que está dentro dessa campanha, ou os conjuntos, e duplico todos os anúncios. Quando eu seleciono só o conjunto de anúncios e seleciono em duplicar, estou duplicando um conjunto de anúncios selecionado. E quando eu seleciono um único anúncio e seleciono em duplicar, significa que eu estou duplicando só um anúncio. Então isso é muito importante para o seu entendimento, né? De que quando você seleciona aqui e essa aba que está selecionada, você está selecionando a campanha. Quando você seleciona aqui e seleciona essa aba, você está selecionando o conjunto de anúncios. Dentro daquele nível hierárquico que eu já expliquei. Quando você seleciona aqui, você está selecionando os anúncios. E por aí vai. Seguindo ainda aqui, você também pode fazer alguma pesquisa, tá? Se você tem muitas campanhas, você pode usar o ID da página, identificação do anúncio, identificação do conjunto de anúncios, nome, da campanha, do anúncio. Você também pode criar algum filtro aqui, Veiculação da campanha, filtro por posicionamento, filtro por métrica. Isso aqui a gente ainda vai olhar um pouquinho mais, porque eu vou mostrar para você como você vai analisar os seus anúncios e o resultado deles, tá? E dentro desse quadro aqui, a gente tem algumas colunas, Sempre o nome da sua campanha vai vir aqui, tá? Mesma coisa quando a gente clica em anúncios, ó, o nome do conjunto de anúncios está aqui e o nome do anúncio está aqui também. Então, aqui a gente tem os anúncios. Aqui a gente tem o conjunto de anúncios. E aqui a gente tem o nome das campanhas. Você vai entender melhor quando a gente for criar, como nós formos criar essa campanha, esse anúncio. Mas a princípio é muito bom que você já entenda a diferença entre esse quadro aqui horizontal. Aqui a gente consegue ver se essa campanha está em veiculação, Quando está ativo aqui, quer dizer que ela de fato está ativa. Aqui pode ser que o anúncio tenha sido desativado. E também vai dar como concluído quando você colocar um anúncio, por exemplo, para rodar 3 dias. Passaram-se os 3 dias, ele vai sair do ar, então vai aparecer o status aqui concluído. E outro status que pode aparecer aqui é o status em análise ou reprovado. É quando você cria um anúncio, ele sempre vai para o status de análise aqui. E depois ele pode ser aprovado ou reprovado. Reprovado fica um avisozinho aqui em vermelhinho que o anúncio não está aprovado. E aqui a gente tem a opção de estratégia de lance.
Vou falar melhor sobre os lances na criação de anúncios. Mas é a forma como, assim, um resumão, né, da estratégia de lance, é a forma como você deseja que o Facebook faça lance sobre um leilão, né? Significa o seguinte: quando você cria um anúncio no Facebook, você está concorrendo com diversos outros anunciantes, né? Significa que quando o anúncio do Facebook entra no ar, você cria um anúncio do Facebook no ar, vamos supor que você cria um anúncio para noivas. Você está concorrendo com outros profissionais que querem falar com noivas. Então, desde uma profissional que faz vestido de noiva, que também está anunciando para noiva, desde um organizador de casamentos, desde uma casa de festas que está fazendo anúncio para noiva, como uma maquiadora que está fazendo anúncio para noiva, como uma penteadista, está todo mundo ali brigando pela atenção da noiva. Isso significa que o Facebook, ele cria um leilão dentre esses anúncios. Então, assim, para chamar a atenção da noiva, você paga até quanto por visualização do seu vídeo? Você paga até quanto para uma noiva entrar em contato com você? Normalmente, essa parte da estratégia de lances, eu vou orientar vocês a deixar automática. Por quê? Porque é algo a mais, muito profundo, que não vale a pena que você mexa. Então, normalmente, a gente deseja que o Facebook faça um leilão automático, com base em históricos seus, que o próprio robozinho dele vai calcular, ok? Então, essa é a estratégia, é a forma que o Facebook usa para calcular quando vale a pena ou não mostrar o seu anúncio para o seu público-alvo. E aqui a gente fala do orçamento dessa campanha, desse anúncio, né? Então, ele fala aqui, ó, usando o orçamento do conjunto de anúncios. Significa, ó, aqui eu tenho um orçamento diário de R$8, aqui eu tenho um orçamento vitalício de R$100, aqui eu tenho outro vitalício, diário e vitalício, tá? Eu vou falar sobre esse orçamento diário e vitalício ainda. Mas aqui você tem que entender o valor, né? O orçamento nada mais é do que o valor que você disponibiliza para a sua campanha. Quando a gente fala de um orçamento aqui diário, a gente fala que todos os dias o Facebook vai gastar R$8 no máximo, tá? Ele pode gastar um pouquinho menos, pode até ir um pouquinho mais, mas é muito difícil, tá? Então, o R$8 diário é que essa campanha, ela tá sem data para terminar, mas todos os dias o Facebook se compromete em gastar R$100. Quando a gente fala de um orçamento vitalício, a gente está falando sobre um anúncio que tem um valor cheio para ser usado em um determinado período de tempo. Então, eu vou botar R$100 nesse anúncio e ele vai ser usado da data X, do dia 5 até o dia 15. Então, nesse período, eu tenho R$100 dentro deste período. Quando eu falo o diário, ele vai ficar para sempre ali rodando até que eu faça esse anúncio parar. Então, a forma como eu delimito o meu orçamento fica clara aqui para mim nesse quadro. Se você ainda está com dúvida sobre isso, calma que a gente vai falar sobre isso, tá? Mas o orçamento diário é aquele em que todos os dias você vai gastar um valor X, Y e Z. O vitalício é o quanto você quer gastar no período total, tá? Enquanto esse anúncio estiver no ar, é o valor que você vai gastar. Mas a gente vai falar sobre isso lá na criação de anúncio. Então, se você ainda está encucando com isso, calma, que a gente vai explicar melhor sobre isso. Aqui ele mostra a edição significativa, né, mais recente, e os resultados do seu anúncio. Os resultados, eles estão sempre ligados, ó, ao período que você filtra. Então, é muito importante entender isso. Se você quer ver um anúncio de um período anterior, você precisa filtrar aqui a data equivalente, tá? Do contrário, vai aparecer assim, ó. Esse traço significa que neste período esse anúncio não estava no ar. E aqui ele sempre vai mostrar o resultado de acordo com uma coisa que a gente chama de objetivo do anúncio. A gente vai falar sobre os objetivos de anúncios ainda. Mas se eu falo para você que eu quero que você chegue, né, exemplificando aqui, eu falo assim, você corra até o outro lado da cidade em até 15 minutos. Se eu peço para que você chegue do outro lado da cidade correndo em até 15 minutos,
Qual vai ser o resultado que você vai ter? Você vai ter o resultado de acordo com o meu objetivo. Qual é o objetivo? Minutos, né? Eu estou mensurando o objetivo em minutos. Então, chegue até o outro lado do centro da cidade em 15 minutos. Qual o resultado que você vai ter? Você pode ter um resultado de 20 minutos, de 30 minutos, de 40 minutos, de 1 hora, de 2 horas. O resultado é medido em tempo. Por quê? Porque o desafio, o objetivo que eu estou te dando nesse desafio é chegar lá em 15 minutos. Então, se o objetivo é em 15 minutos, o objetivo está metrificado, né? Está com uma meta relacionada a tempo. Então, o resultado que você vai me dar será relacionado a tempo também. Então, o que você tem que entender aqui da coluna de resultados, você vai ver que aqui, ó, a gente tem, ó, true play, engajamento, visualização, página de venda, alcance. Sempre o seu resultado vai estar relacionado ao objetivo que você coloca nesse anúncio. Ah, Vanessa, mas quais são os objetivos que nós temos? Como é que funciona? Calma, aqui eu só estou te descrevendo como funciona o dashboard. A gente vai falar sobre objetivos de anúncios e você vai entender quais resultados estão atrelados a quais objetivos, para que você consiga analisar o seu anúncio. Quando a gente fala de alcance, eu falo aqui de pessoas que viram os seus anúncios pelo menos uma vez. Então, o alcance, ele se relaciona a pessoas únicas. Eu tenho um anúncio, tá? E esse anúncio teve o alcance de 5 pessoas, né? Nesse caso aqui, esse anúncio teve um alcance de 7.058 pessoas. Significa que dentro dessas 7.058 pessoas, cada uma dessas pessoas é uma pessoa só, né? Foi só uma pessoa aqui. Então, é medido por pessoas o alcance, né? Medido por números de contas em que viram o meu anúncio. Então, vamos supor que você tenha visto o meu anúncio, a Mariazinha viu o meu anúncio e a Cida viu o meu anúncio. São 3 pessoas que viram o meu anúncio. Então, meu alcance foi de 3 pessoas. Agora, quando eu falo em impressão, que é esse ícone que está aqui do lado, a métrica é diferente. No sentido de que, quando eu falo que a Mariazinha viu meu anúncio, a Cida viu meu anúncio e você viu meu anúncio, eu digo que 3 pessoas viram meu anúncio. Mas se você viu meu anúncio 3 vezes e a Mariazinha viu 3 vezes e a Cida viu 3 vezes, significa que o meu anúncio foi visto 9 vezes. Foram 3 pessoas, né? Ou seja, eu tive um alcance de 3 pessoas. Mas a impressão foi 9. Então, a impressão, ela é diferente do alcance. Por quê? O alcance está relacionado ao número de pessoas únicas que viram meu anúncio. A impressão está relacionada ao número de vezes em que esse anúncio foi visto. Por mais que ele tenha sido visto pela mesma pessoa 3 vezes. Então, vai constar aqui na impressão. Entenda uma coisa, se eu tive um alcance de 7.058 pessoas e uma impressão de 8.289, significa que algumas pessoas viram esse anúncio mais de uma vez. Porque se eu tenho 7.058 pessoas e uma impressão de 8.289, significa aqui, ó, que mais de 1.000 pessoas, né, viram esse anúncio mais de uma vez. E o resultado disso chama-se frequência. Sempre que a gente falar sobre frequência na área de anúncios, significa que eu estou falando sobre quantas vezes esse anúncio é exibido para a mesma pessoa. Quando você entra na internet e vê toda hora o mesmo anúncio, significa que esse anúncio é um anúncio que tem uma frequência alta. Se você entra na internet e vê esse anúncio e não consegue vê-lo novamente, é um anúncio de frequência baixa. Então, alcance é quantas pessoas. Impressões é quantas vezes esse anúncio foi visto, mesmo que 10 vezes pela mesma pessoa. E frequência é exatamente essa delimitação, né? Se você quer que seu anúncio seja visto mais vezes ou menos vezes pela mesma pessoa.
você vai entender que às vezes você quer martelar um anúncio na cabeça do seu público-alvo. E às vezes não. Você quer um anúncio rápido, você quer uma pessoa que olha aquele anúncio, clique e compre. Então é um anúncio de frequência baixa ou frequência alta. Quanto mais alta a minha frequência, significa que as pessoas estão vendo o mesmo anúncio várias vezes. Quanto mais baixa a minha frequência, significa que as pessoas estão vendo o meu anúncio menos vezes. Qual é o mínimo de uma frequência? O mínimo de uma frequência é 1, porque a pessoa tem que ter visto no mínimo uma vez o meu anúncio. Ok? Então, o mínimo de uma frequência é 1. Não tem frequência aqui nesse quadro, mas você vai ver que essa é uma métrica muito comum e que a gente vai falar bastante sobre ela e ela vai estar em outros quadros, tá? Custo por resultado. Gente, custo por resultado é uma coisa que a gente analisa muito quando a gente faz anúncio. O custo por resultado nada mais é do que você ver quanto está custando cada resultado que você tem. Então, aqui, ó, são os resultados. O custo por resultado, obviamente, é o custo que você tem de acordo com a métrica, ó, que você coloca aqui. Então, a gente volta lá na história do vai lá no centro, atravessa a cidade em 15 minutos. Qual é a métrica do resultado? Tempo, minutos, né? Então, qual é o custo por tempo, se eu quero saber o custo por resultado? Aqui, nada muda. Então, assim, se eu falo para o Facebook que eu quero que vejam a minha campanha, que eu quero que assistam o meu vídeo, ele vai dar um resultado por visualização de vídeo, né? Ah, Vanessa, 1000 pessoas visualizaram o seu vídeo. E se ele me dá 1000 pessoas que visualizaram o meu vídeo, ele vai me dar um custo por resultado dessa visualização. Então, Vanessa, está custando 1 centavo para cada pessoa visualizar o seu vídeo. Então, o custo por resultado nada mais é do que o total que você gasta aqui, tá? Dentro desse período de tempo que você delimita aqui, o total que você gasta, ó, o valor gasto, pelo número de resultados que você tem. Então, se você gastou R$10 e teve 10 resultados, você teve o custo de R$1 por resultado, ok? E aqui já vem calculado para você esse custo por resultado. Aqui você vai analisar é o total gasto dentro desse anúncio, dessa campanha ou desse conjunto de anúncios, né, de acordo com o que você selecionar aqui, tá? É o total gasto nesse período. E aqui ele mostra quando foi o término dessa campanha, tá? Ou se ela tá com um término previsto, também vai mostrar aqui. Aqui ele mostra a programação, ó. Aqui tá como contínua e aqui tá como fim, ó. Tá vendo, ó? Aqui tem fim. Em todas essas campanhas tem fim. Nessa daqui não tem fim. Aqui ele mostra cliques no link, compras no site que você teve nesse período, de acordo com essa campanha aqui, ok? Aqui ele mostra os cliques que você teve, as compras no site, de acordo com esse período que você botou aqui. E aqui ele mostra as compras no Facebook. Isso porque o Facebook ele tem a lojinha e ele já executa a venda direta ali. Então, se você colocar para a pessoa comprar diretamente dentro do Facebook, ele vai mostrar aqui também, tá bom? Então, essa é a análise que você tem de um dashboard. Quando a gente fala de campanha, você vai reparar que é o mesmo dashboard, ó. Quando a gente fala em anúncio, a gente também tem aqui, ó, deixa eu mudar aqui o período. A gente também tem aqui, ó, o mesmo dashboard. A diferença é que no anúncio ele dá algumas peculiaridades, como por exemplo, ó, a estratégia de lance que a gente já olhou, o orçamento, a edição significativa mais recente, o resultado, o alcance das impressões e o custo do resultado. E aqui ele dá uma classificação de qualidade para o seu anúncio, uma classificação de envolvimento e uma classificação da taxa de conversão. Aqui ele dá o valor gasto, o término, os cliques no link, as compras e as compras do Facebook. Repare que aqui tem um maisinho,
tá? Nesse maisinho você consegue acrescentar informações dessas colunas, ó. Você pode adicionar outras colunas de outras métricas. Bem como aqui em cima, você consegue alterar essas colunas, tá? Se você quiser verificar outras métricas, você também pode nesse dashboard. Aqui a gente consegue melhorar um detalhamento, ou seja, eu quero enxergar como é que foi por dia o resultado. Eu quero enxergar como foi por idade, né? Por veiculação, aqui por gênero, por ação, né? Se a pessoa estava no iPhone, se ela estava na Wi-Fi, né? Que é o tipo de conversão. Se a pessoa teve visualização de vídeo, qual foi o destino, por veiculação, né? Quais regiões, pontos comerciais, idade, gênero, plataforma, se foi no Facebook, se foi no Instagram, se foi qual dispositivo, posicionamento, que a gente ainda vai explicar melhor essa parte de posicionamento. Então, aqui, nesse detalhamento, você consegue ver mais detalhes sobre o seu anúncio. E aqui em relatórios, você consegue também solicitar ao Facebook alguns relatórios sobre seus anúncios, tá bom? Aqui a gente não vai entrar muito, você não vai precisar ter essa, digamos assim, ter esse nível de análise sobre os seus anúncios, porque senão você já vai começar num nível que você realmente seja um profissional especializado. Voltando aqui para o nosso menuzinho, né? Então eu expliquei essa parte aqui você atualiza, você também consegue descartar alguns rascunhos e aqui ele sempre vai te avisar, ó, quando tem alguma coisa para você revisar, analisar e publicar, ó. Então ele pede aqui que eu revise, eu não vou revisar agora. Nos 3 pontinhos você consegue redefinir e gerar atalhos. Aqui na casinha você vai para a sua página inicial do Facebook Empresas, tá? Não é o nosso caso, nós não vamos para lá. Aqui no gerenciador de eventos nós não vamos usar. Aqui são os públicos, nós temos uma aula para explicar o que são os públicos. Aqui são algumas configurações da sua conta de anúncios, forma de pagamento, seu CPF, todas as configurações estão aqui. Aqui estão as configurações do seu negócio. Vanessa, qual é a diferença da conta de anúncios para o negócio? Da mesma forma que existe um guarda-chuvinha aqui, tá vendo? Ó, campanhas, conjunto de anúncios e anúncios. Lembra que a gente falou sobre esse guarda-chuvinha? Que a campanha ela está superior ao conjunto de anúncios e o conjunto de anúncios está superior aos anúncios. Portanto, dentro de um conjunto de anúncios, nós podemos ter várias campanhas e dentro de uma campanha nós podemos ter vários conjuntos de anúncios. A mesma coisa acontece nas configurações do seu negócio. Um negócio dentro do Facebook pode ter várias contas de anúncios, ok? Então, o negócio está superior às contas de anúncios. E aqui nós temos as cobranças, onde a gente consegue ter acesso aos relatórios de cobrança da nossa conta, bem como também acesso a quanto a gente tem de saldo, se a sua conta é por boleto, se a sua conta é por cartão. Olha, está dizendo aqui que eu tenho saldo pré-pago. Algumas contas eu prefiro usar boletos, outras eu prefiro usar cartões e por aí vai. Então eu vou voltar aqui porque eu quero voltar para a mesma tela e aí ele mostra esse extrato aqui das cobranças que foram feitas. Na biblioteca de mídia a gente consegue ter acesso a algumas mídias. Aqui embaixo a gente tem a central de colaboração, onde a gente consegue ter acesso a algumas informações sobre outras pessoas que estão mexendo na nossa conta, quem são as pessoas que são parceiros do nosso negócio, quem você está cadastrando, quem tem agência normalmente, tem pessoas cadastradas, né? Eu tenho pessoas cadastradas aqui porque eu tenho pessoas que trabalham comigo na minha conta. Mas eu acredito que inicialmente você não vai mexer nessa parte, tá? E também é uma parte mais profunda e se você precisar cadastrar algum parceiro, ele mesmo vai te dar orientação sobre como fazer isso. Novamente as cobranças, a gente já passou sobre esse menu aqui, gerenciador de negócios, gerenciador de eventos que a gente não vai mexer, tá? E localização de estabelecimentos que a gente vai olhar ainda um pouquinho mais a fundo. Qualidade da sua conta, Facebook olha a qualidade da sua conta de anúncios, consegue te dar algumas métricas e algumas dicas. Segurança da sua marca, aqui onde você consegue também gerar uma segurança de marca junto com o Facebook. Você consegue ter listas bloqueadas, listas de anunciantes, consegue ter uma visão geral, você consegue ter um filtro de inventário. Então, são várias estratégias que você pode usar aqui, mas a gente não vai entrar nesse detalhe para a gente
não faz sentido mexer nisso agora. Mas assim, você consegue inclusive tirar pessoas de alguns streams seus, né? Então é para te ajudar realmente a reforçar a segurança da sua marca. No nosso caso, a gente não precisa disso aqui. Em públicos, a gente vai falar ainda melhor. E regras automatizadas é uma coisa um pouco além, digamos assim, né? Eu falo que é um pouco a mais, por quê? Porque quando você cria regras automatizadas, significa que você deixa os seus anúncios rolando de maneira praticamente automática. Uma regra automatizada dentro do Facebook é basicamente assim: Facebook, ó, eu botei essa campanha aqui para rodar e eu não quero pagar mais do que isso, nem menos do que aquilo. E se começar a ficar muito caro, eu quero que você tire ela, segure um pouco essa campanha e só deixe ela rodar quando você conseguir botar um preço por leilão do jeito que eu quero. Então isso aqui é uma coisa muito específica para quem é específico da área de marketing. Você não vai mexer nessa parte. Relatórios de anúncios, a gente não vai olhar isso agora, mas a gente tem um momento para dar uma olhada nessas métricas todas, tá? No curso. Aqui você consegue ver também as publicações da sua página, vender produtos e serviços diretamente através de catálogos seus, tá? Ou no seu gerenciador de comércio. A princípio aqui nós não vamos mexer também nessas partes. Então aqui foi mais uma visualização geral da sua área de anúncios. Aqui, nessa parte onde tem uma pastinha, às vezes pode até ter uma foto sua, nós temos as contas de negócios, que eu falei anteriormente, ó. Repara que eu tenho algumas contas de negócios aqui, porque eu trabalho com isso, mas você provavelmente terá duas contas de negócios. Uma conta de negócios pessoal, porque sempre que você cria uma conta no Facebook, o Facebook já entrega uma conta de negócios pessoal para todo mundo que cria a conta, que tem uma página. E você pode ter, né, quando você criar a sua conta, uma conta comercial, uma conta de negócios comercial. Lembrando que existe uma hierarquia, né? A conta de negócios ela é superior à conta de anúncios. Então, em uma conta de negócios, que é o meu caso aqui, ó, essa conta de negócios, Look the Blog, tem várias contas de anúncios dentro, ok? Isso é muito importante que você guarde essa informação. Aqui a gente consegue entrar nas configurações do negócio. Aqui embaixo a gente consegue verificar as últimas notificações, pesquisar por algo. Central de ajuda, né, onde tem alguns tutoriais, onde tem algumas informações extras. E aqui a gente consegue expandir esse menu lateral para visualizar todos os detalhes. Bem, é basicamente isso que eu queria te mostrar aqui para ir criando essa intimidade, digamos assim, né, com a conta de anúncios, com a área de negócios do Facebook. E a gente vai seguir para a próxima aula para ir aprofundando esse conhecimento.